Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil, a família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, soldagem de placas eletrônicas, desenvolvimento de projetos e muito mais. E hoje na nossa Masterclass número 3 da semana da Eletrônica Fácil, você vai aprender e desmistificar a utilização dos transistores PNP em circuitos eletrônicos de chaveamento com sucesso. Beleza? Bora aprender com qualidade? É aqui na Eletrônica Fácil e no curso de Eletrônica Fácil. Beleza? Vamos nessa! Galera, eu, professor Rodolfo, tô cada vez mais focado na sua melhoria educacional na área de eletroeletrônica, na área profissional de eletrônica. E com isso, nós queremos facilitar a sua inscrição no nosso curso completo, no nosso curso de Eletrônica Fácil. E nós preparamos um cupom de desconto de 15% off nessa Black Week, na Black Week do curso de Eletrônica Fácil. Então, se você quer fazer o nosso curso completo de eletrônica com a minha tutoria diretamente pelo WhatsApp, com um grupo maravilhoso de alunos, faixa preta, aprendendo eletrônica de verdade, com a didática que você merece, precisa, com um e-book maravilhoso que acompanha o curso, clica no link da descrição, conhece o nosso curso de Eletrônica Fácil e usa o cupom BLACKWEEK15 para ganhar 15% imediatamente e com o valor que você economizar, poder comprar o seu multímetro, o seu protoboard, enfim, o que você precisar comprar para o mundo da eletroeletrônica ficar cada vez mais fácil para você, tá bom? Agora, bora pro conteúdo! Veja, aqui quando for noite vai mandar 0 e o 0 é a polaridade negativa. A corrente elétrica em seu sentido convencional sempre vai do positivo para o negativo. Então olha só que bacana, quando a gente mandar negativo aqui, vai entrar uma corrente pelo emissor, olha só, agora a corrente entra pelo terminal emissor. Vai sair um pouco para a base, vai para o negativo, e vai sair um outro pouco aqui pelo coletor, vai gerar o campo eletromagnético na bobina do relé e vai para o negativo também. Tá bom? Então agora entra corrente de emissor, sai corrente de base e sai corrente de coletor. Ok? Como ficam então as quedas de tensão no transistor agora, pessoal? Quando ele receber negativo na base. Quando ele receber negativo da base, vai acontecer o quê? Passou corrente do emissor para a base. Ok? Então, passou corrente entre emissor e base, de emissor para base, no sentido contrário fica uma queda de tensão. Sempre queda de tensão no sentido contrário. Lembra que antes a gente chamava essa tensão de VBE? Agora a única coisa é que o nome vai ser trocado. Por quê? Porque agora a seta aponta para o emissor. Então o nome dessa tensão aqui não é VBE, é VEB. Tá bom? Passou corrente elétrica do emissor para o coletor. Então nós vamos ter uma queda de tensão aqui no Q1, que é o nosso transistor BC558, de V. Olha só para onde está apontando, para o emissor. Então a queda de tensão vai ser tensão entre emissor e coletor, tá bom? Passou corrente de emissor para base, VEB. Passou corrente de emissor para coletor, VEC. São as duas tensões principais do transistor PNP quando ele está em saturação, tá bom? É claro que também, devido aos potenciais elétricos no transistor, vai ter uma outra queda de tensão aqui, ó, nesse ponto, que é a chamada de VBC, que é a tensão entre base e coletor, tá bom? No entanto, para o transistor, no funcionamento com o chave eletrônica, onde ele recebe o sinal de corrente bem baixinho, amplifica e liga para nós uma carga de alta potência, uma potência maior do que quem está controlando consegue fornecer, as tensões mais importantes para nós analisarmos nesse momento é a de emissor e base e emissor e coletor. Bem, galera, então agora vamos fazer o dimensionamento completo desse circuitão com transistor PNP. As fórmulas e as análises são basicamente as mesmas do transistor NPN, mas vamos fazer aqui com vocês o passo a passo. Perfeito? Vamos lá? Ó, eu abri o datasheet do BC558, tá bom? E com isso eu consegui as seguintes informações.
É claro que enquanto eu vou falando aqui para vocês, vão surgindo aqui algumas imagens nessa tela, que essas imagens vão mostrar para vocês exatamente onde eu peguei do datasheet essas informações. Perfeito? Então veja, no datasheet do BC 558, o VECO, o que é VECO? É a tensão entre coletor e o emissor quando ele está em chave aberta, tá bom? Lembra que ele absorve toda a tensão da fonte quando ele está com chave aberta, quando ele está desligando a carga? Então quer dizer que quando ele está desativado em corte, região de corte, ele vai trabalhar, ele pode suportar uma tensão entre o emissor e o coletor de até 30 volts, tá bom? Então estou colocando a imagem aqui para você, que você pode ver que essa tensão pode chegar até 30 volts tranquilo. Mais do que isso, o fabricante não garante, tá bom? Beleza. Saindo agora o VEC, vamos à corrente de coletor. A corrente de coletor, que é a corrente da carga que esse transistor suporta, é uma corrente de até 100 mA, tá bom? Veja, você vai ver muitas coisas, conforme estou colocando aqui na imagem para você, olha só. Você vai ver muita coisa, galera, com símbolo negativo no transistor PNP. Por quê? Porque esse símbolo de negativo, esse negativo aqui que fala que ele suporta menos 100 mA, na verdade ele vai indicar para vocês que na verdade esse menos é porque a corrente agora sai pelo coletor, tá bom? Então antes a corrente no NPN entrava no coletor e saía no emissor. Aqui não, a corrente entra no emissor e sai pelo coletor. Então devido a essa troca de sentido de circulação, como a corrente sai pelo coletor, ele coloca esse menos na frente dos parâmetros. Mas fiquem tranquilos, o que importa mais agora é você entender o sentido de circulação de corrente e os valores máximos que ele suporta, tá bom? Assim como o 100 mA, o ganho, ele é lógico que ele pode ter vários ganhos diferentes, mínimos e máximos, depende de várias condições, né, pessoal? Mas o ganho desse transistor mínimo, fator de segurança, é de 180 vezes. Ou seja, ele consegue amplificar 180 vezes a corrente de base para acionar a corrente de coletor, tá bom? Outra coisa que é importante que eu estou colocando aqui também para vocês é a tensão VEB. É claro, né, pessoal? Já falei para vocês, ó, PN, região entre a junção entre emissor e base, certo? E coletor aqui também, né? Ó. Do emissor para a base nós temos um PN. Esse PN aqui é como se fosse um diodo. Então é por isso que a queda de tensão que vai ficar aqui é de que maneira? Ó? É de aproximadamente 0,7, 0,6, 0,8 volts. Não passa disso nos transistores bipolares, tá bom? Ok, a queda entre emissor e coletor, VEC, conforme eu estou colocando na imagem aqui também, vai variar de acordo com a corrente elétrica que passa na carga, tá bom? Se passar na carga 1 mA, a queda de tensão aqui é bem baixinha. Se passar tipicamente 10, é um outro valor. Se for passar até 100 mili, que é o máximo, é um outro valor. Isso que a gente está trabalhando em saturação, tá bom? Quando o transistor ele é basicamente trabalhado, inserido num circuito para fazer amplificações de áudio, onde você tem que ter um ganho muito alto, já é premeditado e inserido uma possibilidade do VEC ou VCE, né, depende do transistor, ter um valor maior de tensão, porque daí quanto maior a tensão que fica aqui no VEC, VCE, ele consegue ter um ganho, uma amplificação maior, tá bom? Mas para trabalhar como chave eletrônica, saturação, liga, corte, desliga, essa tensão aqui nós vamos considerar um valor de 0,4. Por quê? Porque a corrente de coletor, que é a nossa corrente da carga, é de 70 mA. Então está quase o 0,6 que o datasheet fala que é a tensão máxima que fica quando ele trabalha na saturação e passa 100 mA de corrente de coletor. Tá bom? A potência dissipada no transistor é de no máximo 625 mW. Bom, sabendo de tudo isso então, chegou o momento de nós calcularmos com vocês o passo a passo desse circuitão maravilhoso. Vamos lá? Então o primeiro passo é nós encontrarmos a corrente da base. Perfeito? Então veja, como que você calcula a corrente de base? Corrente da base é a corrente de coletor
dividido pelo HFE, que é o ganho do transistor. Tá bom? Mesma fórmula do outro transistor. Transformando isso aqui em valores, qual que é a corrente da carga aqui? É 70 mA. Perfeito? Aí o que acontece? 70 mA, corrente da carga, dividido pelo HFE. HFE é 180. Então o que nós temos que fazer? Tem que dividir 70 mA por 180, para a gente saber quanto deverá ser a corrente da base. Vamos fazer o cálculo junto com vocês, então? Muito bem, ó. Então, vamos ligar aqui a calculadora científica. Então, 180 é o ganho e 70 mA é a corrente de coletor. Então, 70, ó. 70 exponencial menos 3. Por que menos 3, Rodolfo? Porque 70 menos 3 é 70 mA. Tá bom? 70 mA dividido por 180. Tá? Então, 70 mA dividido por 180 é igual. Deu esse valor aqui, ó. Aperta a tecla engenharia. 388, 10 a menos 6. Então, 388 microampere é a corrente da base. Perfeito? Muito bem, meus queridos. Então, a corrente da base, 388 micro. Corrente de coletor, 70 mA. Então, veja. Para que desça no coletor 70 mA e para que saia 388 micro, para sair essas duas vai ter que entrar uma corrente aqui, que é a corrente do emissor, que é a corrente total do nosso transistor. Qual é o valor da corrente do emissor? É 70 mA mais 388 micro, tá bom? Quando você soma mili com micro, fica assim, ó, 70 mA 338 microampere. Tá bom? Então, se você somar nessa calculadora, vai dar exatamente esse valor. Se você digitar 70 exp menos 3, que é mili, mais 338 micro, você vai ver que o valor que você vai encontrar aí na sua calculadora é 70,338 miliampere. Tá bom? É por isso, então, ó, vai entrar 70,338, 10, 70 aqui, 338 para cá. Bem, por isso que muitas literaturas dizem que a corrente do emissor é como se fosse a corrente do coletor, que a corrente que tem mais impacto na corrente do emissor é a corrente que desce para a carga. Sabendo disso, agora que a gente sabe a corrente aqui, nós precisamos saber qual será a queda de tensão. Passa uma corrente aqui, vai gerar uma queda de tensão no sentido contrário, vai ter uma tensão do resistor de base. Qual será o valor dessa tensão aqui? Veja, se aqui nós temos 5 volts, tá bom? E esses 5 volts vai ter uma perda VEB de 0,7, então a tensão que fica aqui é o resto. Quanto que é o VRB então? VRB 4,3 volts. Perfeito? Agora que vocês sabem, então, meus queridos, a famosa corrente de base e a tensão do resistor da base, o que acontece? Ó, você tem que calcular o valor da resistência. Como que eu calculo resistência de base? É a tensão do resistor de base sobre a corrente de base. Ou seja, nós vamos ter que dividir 4,3 volts sobre o 388 microampere aqui. 4,3 dividido por 388 EXP menos 6, tá bom? Olha lá, 4,3 dividido por 388 EXP menos 6, que é o micro, igual, aperta a tecla engenharia, 11,08 a terceira, ou seja, 11K é o valor do nosso resistor. Tá bom? É claro que 11K, meus queridos, não é um valor comercial. Então, se você colocar 12 vai subir a resistência, vai diminuir a corrente. Então, no nosso circuito do protoboard, ao invés de usar 11K, que é um valor mínimo de resistência, nós vamos colocar, aliás, um valor máximo que você pode usar,
nós vamos colocar 10K, que é um pouquinho menos de resistência, vai subir um pouquinho a corrente, mas não tem problema. Se você sobe um pouquinho a corrente de base, o transistor não precisa ter tanto ganho para controlar a corrente do coletor. Certo? Então não vai ter tantos problemas. Vamos usar então um resistor de base de 10 kΩ. Perfeito? Agora que a gente já sabe basicamente o contexto aqui da área da base e das correntes e tensões, lembre, meus queridos, que no coletor do nosso transistor vai ter um potencial elétrico, tá bom? Nós temos uma queda de tensão no transistor chamada de VEC quando ele está em corrente circulante, quando a corrente está funcionando, quando ele está com chave fechada, polarizado direitinho com negativo aqui na base. Essa queda de tensão é de 0,4. Qual é a corrente que vai passar do emissor para o coletor quando ele estiver em saturação, estiver fornecendo corrente para a carga? É o 70 mili, tá bom? Então a potência dissipada no transistor, vamos calcular, ó. Então a potência dissipada no coletor do transistor é a queda de tensão aqui, então 0,4 volts, vezes a corrente que passa, que é 70 mA. 0,4 vezes 70 dá 28, pessoal, tá bom? Então, PC, que é a potência de coletor, 28 mW. Ou seja, 28 mW está muito abaixo do que ele suporta, então o nosso sistema está super ok. É claro, né, meus queridos, que você tem que analisar também que como aqui tem 5 volts e aqui vai ficar 0,4, o restante vai ficar na bobina do nosso relé, tá bom? Então quanto que vai ser a tensão da bobina do relé aqui nesse caso? 5 menos a queda de 0,4, 4,6 volts, que é uma tensão que ele vai usar para gerar o campo eletromagnético ao seu redor, para então mudar a chave do contato normal fechado para o normal aberto, mandar a fase para a entrada da lâmpada, como a saída está no neutro, e aí ficar o potencial de 127 volts na lâmpada e com isso ela acender com sucesso. Galera, eu, professor Rodolfo, odeio ser pessimista, tá bom? Mas o que acontece? Eu acredito que esse circuito aqui vai ter alguns probleminhas de funcionamento. Pô, Rodolfo, por quê? Você acabou de ensinar a gente a dimensionar tudo certinho, resistor, corrente, tensão, etc. Usamos os valores do datasheet, vimos lá o NPN, PNP e etc. É porque no PNP, pessoal, nós temos uma pequena curiosidade que eu tenho que ensinar para vocês para que os seus circuitos eletrônicos funcionem com sucesso com esse transistor. Quando você olha, por exemplo, para o nosso robô seguidor de linha e você olha para o esquema eletrônico dele, tá? Eu vou até colocar uma imagem, que eu vou colocar uma imagem grandona aqui na frente da tela agora do esquema do robô seguidor de linha. Os transistores do nosso robô seguidor de linha, que controlam os motores dele, são PNP. E é claro que por isso que é importante você fazer esse módulo certinho, para você entender como vai funcionar a aplicação dele lá no nosso robô. Nosso querido transistor PNP não tem só esse layout de componentes um junto com o outro. Tem um componente a mais que faz toda a diferença pro PNP funcionar com sucesso. Mas o que será isso aí? Vou explicar para vocês agora. Por que esse circuito vai ter dificuldade de funcionar? Quando eu falo que no PNP a base tem que ser negativa para que ele funcione com sucesso, e quando eu falo que no NPN a base tem que ser positiva para que ele funcione com sucesso, a base tem que ser positiva em relação ao emissor, tá bom? E tem que ser negativa em relação ao emissor se for no PNP, perfeito? Então no NPN a base tem que ser positiva em relação ao emissor. No PNP a base tem que ser negativa em relação ao emissor. E é aí que começam alguns problemas. Por quê? Porque negativo é quando você tem menos potencial que o positivo. Tá, Rodolfo? Explica isso para mim. Veja, se um ponto tem 5 volts e outro ponto tem 3, 3 é negativo em relação a 5. Tem menos potencial elétrico que 5.
Então, o negativo não necessariamente é só 0. 0 é um negativo excelente, maravilhoso, muito negativo em relação a 5. Mas 4 volts é negativo em relação a 5. 3 volts é negativo em relação a 5. Então, não sei se vocês já estão adivinhando o problema, mas eu vou contar aqui para vocês. Esse problema aqui, muitas pessoas só encontram na prática quando vão colocar o transistor PNP para funcionar. Qual é o problema? Lembra que eu falei que o nosso amplificador operacional, quando manda tensão positiva na saída, ele não manda 5. Ele tem uma perda interna no seu funcionamento. Quanto que ele mandou no nosso último circuito? Você mediu comigo, nós medimos juntos no curso aqui. Ó, ele saiu com uma tensão de 3,5. E aí que mora o perigo e o nosso problema gigante. Por quê? Porque aí, quando ele manda um potencial de 3,5 aqui, ó, nessa região da base, 3,5 é negativo em relação ao emissor, que é 5. Se 3,5 é negativo em relação ao potencial do emissor, que é 5, negativo na base, positivo no emissor, o transistor já funciona. Por quê? Porque a gente polarizou ele corretamente, com negativo na base, devido a sair 3,5 aqui. E aí qual que é a brincadeira? Se já está negativo aqui, ele pode polarizar a base do transistor, que vai fazer com que o transistor feche a chave entre o coletor e o emissor e já liga o relé. Acidentalmente. Ou, se de primeira não ligar, quando o amplificador mandar acionar o relé, ele liga. Só que a hora que mandar desligar, ele não desliga mais. Por quê? Porque ele entende que já existe um potencial negativo aqui na base. Coisa de louco, né, pessoal? E é verdade. Na prática, isso acontece com certeza. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que solucionar ou tentar solucionar o problema de que saiam apenas 3,5 volts aqui nesse cara, na saída dele. Por quê? Se aqui saíssem 5 volts, olha só que top! 5 em relação a 5 é o mesmo potencial, os dois são positivos, tá? Não tem DDP, diferença de potencial, entre os dois pontos. Agora, se aqui sair 3,5, lascou. Por quê? Porque daí você tem uma diferença potencial aqui de 1,5 volts. E aqui precisa só de 0,7 já para polarizar, é um diodo, com 0,7 já polariza aqui, o resto fica aqui, começa a passar corrente, ferrou com o sistema. Então, no robô seguidor de linha, é por isso, pessoal, que teoria e prática tem que andar junto. Porque se você fizesse só esse básico aqui, a chance de dar algum problema seria gigantesca. O componente, que é o cara que vai ajudar a gente solucionar esse disparo, esse ligamento, essa ativação acidental do transistor PNP, em circuitos que têm essas características aqui, é um resistor chamado resistor de pull-up. O que é o resistor de pull-up? Up é em cima, pull é manter, tá bom? Então, pull-up é um resistor que mantém aquele ponto em nível alto, tá bom? Então, veja, aqui na base tem um resistor de 10K que está ligado nos 5 volts, que é o mesmo potencial do emissor. Qual que é a regrinha mesmo? Para você acionar a base, para que ele ative a carga, para que habilite a corrente do coletor, a base tem que ser negativa em relação ao emissor. Então, quando o resistor ele traz aqui um potencial de 5 volts, o pull-up traz um potencial de 5, 5 na base, 5 no emissor, basicamente não existe diferença de potencial. Potencial é zero. A diferença de potencial entre esses dois pontos é bem próximo a 0 volts. Ou é uma diferença que não é tão significativa para fazer com que a base seja negativa e ligue a carga acidentalmente. Tá bom? Então esse resistor de pull-up basicamente solucionou o problema para nós de
A saída com 3,5, quando está mandando positivo, dispara acidentalmente o nosso transistor, tá bom? Então o resistor de PUAP trouxe 5 volts, 5 com 5. Basicamente não tem diferença potencial e aí não é considerado nesse ponto uma polaridade negativa para que a carga seja acionada com sucesso. Tá bom? Pô, Rodolfo, mas então isso quer dizer que sem o PUAP não iria funcionar? A chance de dar algum problema, alguma complicação eletrônica é muito grande. Então eu recomendo sim, pessoal, quando vocês tiverem esses circuitos eletrônicos que estejam controlando o famoso transistor PNP, tá bom? Mas no PNP pode acontecer no NPN também. Mas no PNP, use o resistor de PUAP porque ele vai trazer para você uma segurança e uma confiabilidade muito maior. E é claro, sempre monte os seus circuitos no protoboard. Porque montou na prática, testou, validou, funcionou? Maravilha! Testou, montou, teve problemas? Mexe um pouquinho no pull-up, mexe no pull-down, se fosse no nosso transistor NPN, para que o circuito possa funcionar com sucesso da melhor forma possível. Tá bom? Então, pessoal, com essa análise aqui, com esse incremento do nosso resistor de pull-up, e é claro, do famoso diodo, que tem que ficar em antiparalelo com a bobina do relé, então se a corrente passa nesse sentido, tem que ficar em antiparalelo, né, no sentido reverso. Tá? A gente já falou que ele protege contra os picos e os surtos gerados pelo relé quando a bobina é desligada. Tá? Já viu no osciloscópio? Não precisa comentar mais sobre isso. Com essa formação aqui, nós já podemos então fazer a montagem prática do nosso módulo com o transistor PNP, para que a gente possa fazer essa fotocélula funcionar com sucesso. E aí, é claro, mergulhar 100% na análise do circuito do robô seguidor de linha. Tá bom? Vamos ao protoboard para montar o circuitão que está aqui na lousa, então? Vamos nessa? Bem, pessoal, olha só. Na prática, o que eu fiz? Eu inverti esse jumper laranja com o jumper azul. Ou seja, o potenciômetro no seu centro, mandei no pino 3 e o sinal do LDR no pino 2, que é o negativo. Então, referência no 3, que é o positivo, LDR, que é o sinal que basicamente vai mandar ligar e desligar a fotocélula. Peguei o sinal dele de tensão, liguei no pino 2, que é o negativo. Certo? Então, qual que é a reação do sistema? A reação é a seguinte: como agora a referência já é maior que a tensão do LDR, o LED já está aceso. Ou seja, já tem saída positiva, que é aqueles 3,5 que eu acabei de falar para vocês. Se eu fizer sombra aqui, olha só, 0, beleza. Então, toda vez que tiver sombra, tiver escuro, ele vai mandar polaridade negativa na saída, tá bom? Tirei aqui, positivo, coloquei aqui a sombra, negativo. Vou apagar a luz de estúdio para vocês verem, ó. Então, negativo, positivo. Ou seja, o funcionamento inverso do que tinha acontecido anteriormente. Beleza? O que nós vamos ter que fazer então? Aqui atrás está o nosso transistor BC558. Vamos ter que pegar esse sinal negativo aqui na saída no pino 1, repassar através de um resistor lá na base, ligar o relé nele e assim sucessivamente. Primeira ligação que eu acabei de fazer então, ó, peguei um resistor de 10K, conforme nós já calculamos. Peguei do pino 1, que é a saída dele, o mesmo sinal que vai para o resistor LED, peguei lá no pino 1 na mesma linha, liguei o 10K e o 10K liguei no pino central, que é a base do nosso transistor, tá bom? O que nós vamos fazer? Nesse primeiro momento eu não vou ligar o PUAP para vocês verem o efeito do funcionamento. Depois nós vamos adicionar o PUAP e ver o efeito que isso traz para o nosso circuito eletrônico. Perfeito? Agora o que nós vamos fazer? Ó, olhando para o transistor, coletor, base, emissor. Então o coletor vai à carga e o emissor vai no positivo, porque PNP, emissor positivo. Perfeito? Então o que eu vou fazer? Para facilitar, o nosso positivo está nesse barramento aqui, ó. Vou pegar um jumper, vou ligar desse barramento para cá para facilitar as nossas ligações, tá bom? Olha só, pessoal, então repassei aqui, ó, liguei um jumper do barramento desse lado até aqui, tá bom?
É claro, né, tomar cuidado, porque esse aqui é o negativo, tá bom? Tomar cuidado para não inverter. Então, esse aqui é o negativo e o outro lado aqui, do ladinho, é o positivo. Então, vamos pegar o emissor e vamos ligar aqui no barramento agora, perfeito? Vamos lá? Olha só, do emissor, então, já liguei aqui no barramento positivo, usei um jumper azul, tá, pessoal? Que é o que eu tinha no tamanho certinho aqui. Mas saiba que a gente ligou então ele no positivo. Já já nós vamos medir as continuidades. Muito bem, pessoal. Agora vamos ligar a nossa carga, que é o famoso relé. O relé, a bobina dele está aqui, jumper laranja, jumper azul. Um lado do jumper vai no coletor. Olha só. Então vamos ligar até aqui atrás, ó. Beleza? Pronto. E o outro lado vai no negativo, certo? Então, o negativo está aqui no nosso barramento. Maravilha, pessoal. Nesse momento, então, se nós já ligarmos o sistema, ligarmos a nossa fonte, o transistor, a fotocélula, já vai ter que controlar o relé com sucesso. Vamos ver se o circuito funciona? Pessoal, fiquem atentos, então, no som do acionamento do relé. Perfeito? Então, veja, a fotocélula está certinha aqui. Quando a gente fizer uma sombrinha no LDR, vai ter que desligar o LED e ativar o relé. Vamos ver se isso acontece? Vamos lá, ó. Opa, maravilha! Show de bola! Agora vou desacionar aqui o LDR, vou fazer com que tenha luz sobre ele de novo. E aí o LED vai ter que acender o relé e voltar a desligar. Vamos lá? Ué, pessoal, olha só. Não desliga mais o relé. Por que será que não desliga mais o relé? É exatamente o que eu conversei com vocês, meus queridos. Pela falta do resistor de pull-up. Perfeito? Falta de alguém que no momento que o operacional está mandando positivo, mantenha uma polaridade positiva na base do PNP para que ele corte, entre em corte e desligue a carga. Prontinho, peguei um resistor de 10K aqui, então vou ligar da mesma linha da base até o barramento positivo. Beleza, vou voltar o transistor aqui. Aí, então agora nós temos o resistor de pull-up na base e então ele vai ajudar a manter um nível positivo na base, diferente dos 3,5 volts que o operacional manda quando ele está mandando um positivo, isso por causa das perdas internas, tá bom? Então o pull-up mandando 5 aqui, quando o operacional mandar positivo, ele vai ajudar com uma polaridade positiva para que o transistor entre em corte, então desligue o relé, tá bom? Vamos lá então, ó, vamos energizar o sistema, muito bem, energizamos o sistema, vamos fazer uma sombrinha agora no LDR, vamos lá, ó. Ligou, desligou, ligou, desligou, olha só. Sensacional, galera. Isso é eletrônica fácil. Eu falo para vocês, nesse curso aqui nós estamos tentando passar para vocês todas as facilidades para que você não venha a errar no seu dia a dia. Tá bom? Então, quanta coisa bacana a gente já não aprendeu, não é mesmo? Olha só, resistor de pull-up, uma tática ali, outra tática ali. Então, veja, o resistor de pull-up fez toda a diferença nesse circuito eletrônico e é por isso que no nosso robô seguidor de linha ele também está presente. Certo? Pessoal, então eu peguei o contato comum, certo? Liguei no 5 volts. Do contato aberto na entrada desse LED, que eu coloquei os dois em série, tá? Então vai ficar 3 volts no azul, 2 no amarelo. E quando fechar o contato, vai mandar atenção aqui, entra, fica um pouco aqui. E aqui eu liguei no negativo, tá bom? Então olha só, toda vez que tem sombra, ligam os nossos dois LEDs maravilhosos, certo? Então vou ligar aqui, ó. Desliguei a iluminação do estúdio. Ligou o LED azul e amarelo, liguei e desligou. Então, fotocélula funcionando com sucesso com o famoso transistor PNP. Galera, espero que você tenha gostado demais dessa Masterclass número 3 da semana da Eletrônica Fácil. Pessoal,
eu tô ansioso para ter vocês no nosso curso completo de eletrônica, que vai do básico até onde você precisar de ajuda. A gente vai estar junto de vocês. O grande diferencial do nosso curso de eletrônica fácil é a família eletrônica fácil. E família unida jamais será vencida. E no nosso curso não é diferente, tá bom? Pessoal, para fazer inscrição com 15% de desconto, entra lá cursodeeletronicafácil.com, clica no botão Comece Agora. Clica lá, possui um cupom de desconto? Pô, possui. Coloca lá Black Week 15, ganha os 15%. E aí preenche os seus dados, tal, beleza? E faz a inscrição, porque é só essa semana, com essa condição diferenciada, de todo o fundo do coração, para vocês estarem participando do curso de Eletrônica Fácil e da família Eletrônica Fácil. Beleza? Um forte abraço do professor Rodolfo. Lembre sempre, é o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Um forte abraço, fiquem com Deus e até já!